Snake, como você é um soldado de elite e um ex-membro da organização Foxhound, sua missão é invadir essa base militar e deter a arma nuclear conhecida como Metal Gear. E esse é Metal Gear Solid. Bem, amigos, começando aqui mais um episódio do Minha Experiência. Prazer, eu sou o César. Agora o segundo episódio falando sobre Metal Gear Solid de 1998, o ano cabalístico dos videogames, o ano que saiu tanta pérola e eu fui jogar agora 22 anos depois. Metal Gear é um daqueles jogos que eu quis guardar ele pra data certa, assim. Tem muitos jogos que eu experimentei e vi que não tava na vibe. Metal Gear é um jogo de vibe, eu já vou falar sobre isso. Então eu vou explorar aqui a minha experiência com esse grande clássico do PlayStation 1 que embasou boa parte da mecânica de jogos durante anos aí. E foi pioneiro em muita coisa e garantiu ao Hideo Kojima esse nome grande que ele tem hoje em dia. E Metal Gear é um jogo de muitos superlativos, né? Tanto do lado de chamar o Kojima de gênio, quanto do jogo ser maravilhoso. E a gente vai falar um pouco sobre isso, então. Vamos embarcar no mundo aí de Solid Snake. Eu tenho algumas coisas que eu quero falar sobre esse jogo. A história dele é muito impactante pra mim em alguns sentidos, principalmente, né, pegando a linha do episódio anterior. Eu gosto muito dos NPCs que você interage no jogo, mas eu vou deixar pra falar da parte de história mais pro final. Eu sei que ele é um jogo de 98, eu sei que ele é um grande clássico, mas eu ainda respeito quem não quer saber nada sobre o jogo. Antes de eu jogar ele, eu tomei alguns spoilers e não me afetaram. Porém, eu respeito totalmente a opinião de quem quer assistir esse podcast aqui e não tomar spoilers, não querer saber do final. Então, eu vou pular a parte do que eu gosto muito da história dele, mais pro final, e aí eu vou dando spoilers gradativos, bem mais pro finalzinho eu vou falar do final, e aí vocês podem pular. Mas por enquanto eu vou falar da mecânica. E o que eu acho sensacional de Metal Gear. Cara, esse jogo ele é de 98. As pessoas estavam aprendendo ainda como programar movimentação em ambiente 3D. E cara, como a movimentação desse jogo dá aula. De longe, o jogo de movimentação 3D de PlayStation 1 que eu mais gostei. Eu dropei Resident Evil 1 por dois motivos que esse jogo faz espetacularmente. Dois deles sendo a movimentação 3D. A movimentação de tanque do Resident Evil 1, ela tá muito datada. E não é a movimentação tanque em geral. Eu joguei Silent Hill 1 esses últimos tempos também, e a movimentação tá ok. A movimentação do Resident Evil 1, tanto no remake quanto no antigo, ela é incômoda demais. E no Metal Gear, cara, ela funciona é muito natural. Eu em nenhum momento... Pra ser bem honesto, a mecânica desse jogo ela é tão orgânica que em nenhum momento eu lembrava que eu tava jogando um jogo de PlayStation 1 e que aquilo tava sendo as pessoas aprendendo a programar pra plataforma ainda. Não parece. O jogo ele tá muito à frente do seu tempo mesmo, cara. É impressionante o que os game designers fizeram nesse jogo aqui. É impressionante. A outra coisa que é crucial que Resident Evil 1 faz porcamente pra caralho, e esse faz magistralmente, apesar de um pouco overacting, é a atuação e a dublagem. Cara, a dublagem desse jogo, ela é espetacular. Eu entendo totalmente as pessoas que ficaram bravas no Metal Gear 5 quando saiu o David Hayter do papel de Solid Snake ou de Big Boss. Ele é perfeito. Eu gosto muito, muito, muito do dublador da Naomi e de todos os outros personagens. Eu acho perfeito, cara. A dublagem ela dá uma alma
espetacular pro jogo, assim. Eu já vou falar sobre isso também, mas eu preciso falar, antes de falar mais da mecânica e de alguns probleminhas dele, eu preciso esperar um pouco e falar uma coisa de cada vez. Vamos falar dos gráficos do jogo. Antes de que pareça que o podcast vai ser César elogia as coisas, eu vou começar a falar algumas coisas mal. Porque o primeiro episódio foi extremamente eu elogiando Short High, que eu não falei acho que nenhum ponto negativo, porque na realidade não tem. Mas Metal Gear tem, porque é um jogo mais velho e tudo mais. Comparado aos jogos da época, o gráfico realmente deixa a desejar em alguns momentos. Mas ele cobre tão bem, tão bem. Pra quem não sabe, o jogo se passa no Alasca. Então, a falta de detalhe no cenário é coberta perfeitamente com a ambientação de neve. E tipo, você está dentro de uma base militar, também facilita pra caramba o fato de você fazer modelos mais fáceis de cenário. E ele coloca tudo esse empenho que ele poupou em outras mecânicas. Mas o grande elogio que eu tenho pra fazer é que ele consegue até hoje superar os gráficos. Por quê? Porque a grande imersão do jogo tá na melhor coisa dele, que é o codec. Eu absolutamente amei o codec. Pra quem não sabe, o codec, ele é tipo como se fosse um FaceTime. Ele é como se fosse um FaceTime imaginário do Kojima de 1998. Ele é um negócio implantado dentro da orelha do Snake, dentro do ouvido, dentro do ouvido do Snake. E aparentemente eles conseguem se enxergar também. Não explica no jogo como que isso acontece, mas ele é basicamente um FaceTime dos personagens. E durante o jogo, várias vezes, vários deles te contatam, tanto para passar briefing de missão, quanto para te dar dicas, quanto para passar a história. A grande parte da história é contada ali. E ele é ilustrado, ao contrário dos próximos jogos da franquia, que são o próprio gráfico do jogo, ele é ilustrado. E as ilustras que aparecem nas fotinhos são lindíssimas, cara, são lindíssimas. E tem horas que elas se movem e ela passa em uma imersão. Mano, é espetacular, a imersão é espetacular, porque quando você tá no ACG e você tá vendo aquela Meryl com cabelo de Doritos e o Snake sem cara, você consegue imaginar você consegue imaginar a cara deles. Não quebrou nenhum momento a imersão pra mim. Tipo, o filme continua. O jogo. Olha, tá vendo? O jogo continua parecendo um filme pra mim por causa disso, sabe? É espetacular a imersão. E o fato de que os dois primeiros jogos da franquia, pra quem não sabe, Metal Gear Solid é o terceiro jogo da franquia Metal Gear. Os outros dois primeiros foram feitos pro MSX. Teve ports péssimos e horrendos pro Nintendinho, mas o MSX era um computador, um videogame computador, e ele foi mais famoso no Japão. E os dois primeiros jogos são tipo visão isométrica, na verdade visão de cima mesmo, top-down. Jogos que têm a mesma premissa e contam as duas primeiras missões do Solid Snake mesmo, que é o nosso principal personagem do jogo. E o que é importante? No Metal Gear Solid, ele já vem por texto. Antes de você começar, você pode ler a história dos dois primeiros jogos. E ele faz esse papel muito bem de já te jogar dentro. Eu recomendo para todo mundo que for jogar o jogo. Eu sei... Cara, assim, ó, Metal Gear não é um jogo de ação. Ele é, mas você não tem que ir com essa cabeça. Ele é. Não me entenda errado, ele é. Mas, cara, não vá jogar Metal Gear pensando que você vai jogar um jogo de ação. Você tem que ir pensando, eu vou apreciar essa história e vai ter jogo de ação no meio. Porque, cara, é de suma importância de que você esteja lá pra abraçar aquela história e entender. Eu vou voltar para aquilo que eu falei no começo, já que eu já falei dos codecs, que é os superlativos. Esse jogo é realmente espetacular. Mas outro superlativo que eles usam bastante é: ai, a história de Metal Gear é impossível de entender. É muito complicado, é um vai e volta, vai e volta. Cara, Kingdom Hearts é assim. Metal Gear e outra coisa que falam muito, que eu gosto bastante também, que é Evangelion, não são assim. São coisas que você simplesmente tem que estar prestando atenção. Ele te passa informações rápido. E é realmente muita informação, mas tá tudo ali. Você não tem que ir pra outro lugar procurar. Tem muita coisa que você também não precisa entender pra caramba, assim. Tipo, parte militar e tananã.
é interessante e tudo mais, mas não é essencial. O que eu acho mais legal de Metal Gear é os personagens. E eu preciso muito falar deles. Mas eu vou falar já já. Eu vou falar primeiro agora das mecânicas. Porque aí que entra um pouquinho do defeito do jogo. As minhas grandes incômodos do jogo foram com umas partes ridículas. Que tipo, você tem que... você usa... O radar ele é importantíssimo no jogo, né? E às vezes você tá com o radar ali e você tá vendo minas. Aí você pensa, beleza, eu vou passar aqui que a mina não tá. Só que o hitbox da mina é muito maior do que ele mostra que ele é. Então eu morri, velho. Eu morri tantas vezes nessa parte que, nossa, velho, eu pensei em parar de jogar o jogo. Eu pensei em parar de jogar o jogo 2 vezes. Nessa parte das minas e no Vulcan Raven. Por quê? O jogo tava num pico muito bom. O Vulcan Raven é o chefe da meiuca do jogo, mais ou menos. Que ele tem uma gimmick legal de passar e tal. Só que ele é meio chato e ele é meio sem personalidade. Então ele dá uma quebrada no ritmo do jogo, que tava muito bom até então. O jogo não é um jogo longo. Eu fechei acho com 12 horas de jogo. E ele é logo perto do final do primeiro CD. O jogo em 2 CDs. Eu joguei ele no próprio PlayStation mesmo. Eu totalmente recomendo, eu não sou nenhum purista, eu jogo de PlayStation 1 e eu duvido que tenha muita gente ouvindo que tem um PlayStation 1 aí. Caso você tenha um PlayStation 3 ou um 4, que eu acho que deve ter também, tem o jogo na loja virtual. Mas eu recomendo você jogar o jogo num lugar que tem um D-pad legal. Eu não gosto muito de jogar ele no analógico em si. Então o PlayStation seria mais apropriado do que você jogar no emulador de computador, porque a maioria das pessoas joga com um controle de Xbox, né? Eu jogo pelo menos no computador. E eu não acharia muito legal o Metal Gear naquele D-pad nojento dele, não. Mas, falando sobre o stealth do jogo, que é o ponto-chave, ele é meio galhofão, né? Os inimigos eles têm um cano de visão, né? Um tubo de visão na frente deles. Se você não tá nele, eles não estão te vendo. O barulho mala afeta nesse jogo, você pode bater na parede, tipo, pra chamar atenção e tudo mais. Mas em geral, cara, se você consegue passar pelo menos 2/3 do jogo no stealth, você consegue facilmente passar o resto dele lascando bala em todo mundo, porque você vai ter munição suficiente pra isso. E é muito legal as duas coisas. É legal você passar por um ambiente sem ser notado, fiz várias vezes. E também é legal meter uma balinha no jogo, porque a mecânica de tiro dele já no PlayStation 1 é muito legal. Lembra até aquele... Lembra vagamente, aquele One do PlayStation 1. E ele é muito bacana, cara. As armas são muito criativas pro PlayStation 1, cara. Tem a FAMAS, que é a metralhadorazinha dele. Tem a Stinger, que você usa pra ter uma luta de helicóptero. Você contra um helicóptero e depois contra o próprio Metal Gear. Você usa a Stinger, que é uma bazuca de tiro reto que você pode focar nela. Tem a Nikita, que é uma arma muito famosa para resolver um puzzle e chefes no jogo, que é uma bazuca de míssil teleguiado que você vai controlando o míssilzinho. É muito legal. E, cara, não envelheceu. Metal Gear, ele ganha todos os pontos dele aí, porque ele não envelheceu. Antes de eu entrar na história, tem que falar dos gimmicks, porque o Kojima, cara, ele merece. Hoje em dia, o apreço ao Kojima, ele passou um pouco do ponto, sabe? Tipo, Death Stranding. É bizarrice, né, gente? Vamos lá. Deve até ser bom, eu não joguei, nem quis. Mas, meu Deus, eu acho que aderir a qualquer coisa que o Kojima toca já é absurdo. Mas nesse aqui, eu admito que ele merece o cogênio que ele tanto recebe. Porque, cara, umas quebras da quarta parede que vêm tão inesperadas que quase arrancam os sorrisos do meu rosto. Tem uma parte que você vai passar por a tal da famosa sala da tortura, onde o revólver Ocelot te tortura. E você tem que ficar apertando bola rápido, e várias vezes. E se você não passa da tortura ou não cede, você tem que voltar pra trás. E é bem chatinho e tudo mais, e você cansa o braço, cara. E aí você, depois que você passa disso, você tá preso. E aí a Naomi te liga e fala, não, beleza, eu tenho uma tecnologia aqui que eu implantei na sua roupa e na injeção que eu te dei antes da missão. Eu coloco o controle do seu PlayStation 1 no seu braço. Aí você coloca o controle e ela usa o controle, o modo de... E ela usa o Rumble no controle pra fazer uma massagem no seu braço tremendo, e é muito engraçado.
Tem a famosa parte incrível do jogo, caso você não conheça, eu vou te explicar agora, que é maravilhosa, que é do Psycho Mantis, né? Um dos chefes do jogo mais carismáticos, que é um chefe que lê a mente. E aí ele... Toda a batalha contra o chefe é toda baseada em gimmicks do Psycho Mantis falando com você, jogador. Ele lê o seu memory card, se você tiver jogos da Konami da época, Suikoden 2, Castlevania, e ele lê e ele fala: você gosta de Castlevania, né? E é muito bacana. Ele manda você colocar o controle no chão e ele fala assim: ó, vou mexer com o controle com a minha mente. Aí ele vibra o controle começa a tremer e andar. Ele fala sobre o jeito que você tá jogando o jogo. Você tá morrendo muito, você não é muito cauteloso, né? Você é muito barulhento. Ou, você é realmente muito. Você cuida muito na hora de passar por armadilhas e tudo mais. E mexe com a sua televisão, desliga a TV, né, entre aspas, né? Ele desliga a TV, muda a TV de canal, chia a TV, e pra você passar dele, você tem que trocar, você perde o controle, você não consegue atirar nele, né? Você tem que tirar o controle da porta 1 e botar na porta 2, e aí os tiros começam a acertar nele. Muito bacana, cara. O Kojima muito na frente, velho, sabe? Tipo, e tem umas partes do jogo que ele é meio cringe, né? Tipo o Otacon, que é o Hal Emmerich, que é um doutor lá que tá na base, você encontra e salva ele. E o apelido dele é Otacon, né? E ele o nome dele é Otacon porque literalmente se apresenta como My name is Hal Emmerich, but you can call me Otacon. It stands for Otaku Convention. O nome dele é literalmente Convenção Otaku. Puta merda, hoje em dia isso é bem cringe, mas é muito engraçado ver na época. Ele tem até uns pôsteres do Policenauts, né? Que é o jogo anterior do Kojima, que era uma visual novel pra PlayStation 1 que tem mechas e tudo mais. Inclusive tem a Meryl no jogo, né? Que é uma das personagens principais. Mas agora eu tenho que abordar a história do jogo. Então eu vou falar um pouco da história do jogo, não vou dar spoilers inicialmente, mas quando eu for falar realmente do final eu vou dar um tchananã. Eu vou falar pouco da história porque eu queria muito que vocês realmente jogassem o jogo. Ele é uma história um pouco mirabolante, envolve... ele aborda muito o lance do soldado que nasceu para ser soldado e ele tem que ser soldado. Os soldados precisam das guerras e as guerras precisam da gente. Ele vem muito da época do medo da bomba atômica, né? O japonês ele ficou muito traumatizado, mais do que o resto do mundo. Então, até em 98, Kojima ele aborda muito no tema do quão perigoso é pessoas de grande porte, né, de polícia secreta, de presidente de países ter armamento nuclear. Eles podem acabar com o mundo. O jogo tem cenas reais de bombas atômicas explodindo e tudo mais. É um tema muito abordado na série, até porque o Metal Gear, pra quem não sabe, Metal Gear é uma arma nuclear, né? O nome do jogo se refere a isso. Mas o jogo também fala de clonagem, fala de um monte de bagunça, que é muito legal, mas não é meu papel aqui falar disso aqui agora, tá, gente? Não é um episódio pra falar da história de Metal Gear. Tem muita coisa legal. Os personagens, cara, eu vou tirar um tempo aqui da história pra falar sobre o quão incrível os nomes dos personagens desse jogo. Olha quão sonoro. Eu vou falar alguns deles aqui e repara na sonoridade, cara. Solid Snake, Liquid Snake, Revolver Ocelot, Sniper Wolf, Grey Fox, Psycho Mantis e o meu favorito, Decoy Octopus. Velho, olha que nomes sensacionais, cara. Não, muito bom. Olha, você ouve aqueles nomes, você dá até um... Yes! Jogo foda, cara! E eu preciso muito falar sobre um detalhe, que como é minha experiência, eu vou falar do detalhe da história do jogo que mais me tocou. Que é a Naomi, cara. A Naomi, ela tá desde o começo te guiando ali junto com o Colonel Campbell? Agora vocês me perderam. Colonel Campbell, eu acho que... Roy Campbell, é isso mesmo, Colonel Campbell. Ele tá te guiando ali desde o começo. E durante o jogo você vai notando que tá um pouco estranho. Só que ela vai se abrindo com você. Você percebe que ela tá... Isso vai ser um spoiler, tá, gente? Eu aviso já. Se você não quer saber sobre o backstory da Naomi, não é um puta plot twist pra história como um todo, mas ela conta do plot twist da Naomi. Você acaba descobrindo que ela tava de espiã ali. Ela tava infiltrada. A missão dela era te matar. Ela te odeia.
Só que no fundo, cara, como ela vai te conhecendo e ela vai perdendo esse ódio, cara. Ela vai perdendo essa vontade, e ela vai se abrindo com você em momentos. E eu fiquei muito tocado pela história dela, cara. Ela é irmã do Grey Fox, né? Só que não é. O Grey Fox, na realidade, matou os pais dela em Zanzibar e cuidou dela. E ela não sabe disso. E no leito de morte, agora é um spoiler, mas ok. No leito de morte do Grey Fox, no final do jogo, quando o Liquid tá lá pisando nele, o Grey Fox implora pro Snake contar pra ela a verdade, porque ele se sente muito culpado. E eu achei muito tocante o Snake não contar, cara. O Snake sabendo depois que a Naomi tava traindo eles, sabendo que ela colocou o vírus no Snake, o Fox Die. Ele não contou pra ela, cara. Ele deixou ela com essa lembrança boa do Grey Fox. Eu achei isso de uma sutileza pra um jogo, cara. O jogo trata muito desse lance do amor, cara. E eu acho isso muito bacana, sobre como o Hallheimer, é até meio bobo, mas o Hallheimer que se apaixona pela Sniper Wolf, né, e vê ela morrer na frente dele. E ele fala sobre, pergunta pro Snake se ele acha que realmente o amor pode surgir no meio do campo de batalha, cara. O Snake, esse cara tão sofrido, né, de duas vezes lutar contra o próprio pai clone e tudo mais, matar o próprio pai, entre aspas, novamente. E depois ele chega, depois de anos quieto, ele tem que sair da aposentadoria para ir pra essa missão e ele encontra a Meryl e, cara, o final do jogo, onde tá ele e a Meryl, se você fez um bom final, eu fiz esse final que você faz as coisas certas, teoricamente, que ele tá de boa, você sabe que vai ter Metal Gear 2, você sabe que vai ter Metal Gear 4, só que ele tá lá, cara, e ele recebeu o conselho da Naomi, que eu vou até colocar no final do podcast, que eu achei ele lindo, eu me emocionei quando ele tocou. E ele vê que começou a valorizar as coisas da vida, que a vida de soldado não é só aquilo, não precisa viver lutando. Ele pode apreciar as pequenas coisas da vida e ele olha pra Meryl e ele fala que o foco dele agora é cuidar dela e amar outra pessoa e não cuidar só dele, cara. Eu fiquei realmente tocado, sabe? Tipo, é um jogo que rolou muita gente interessante morrendo, tem muita gente cruel ali, tem muita gente que só liga pro dinheiro. O Ocelot é uma pessoa horrível. E, cara, tanta gente ruim, mas no final você vê um frasco de esperança ali, sabe? Tipo. E o jogo te quebra as pernas com uma música maravilhosa que eu também vou colocar no final desse programa. Eu peço que vocês ouçam ela com carinho, porque eu quero transpor a experiência de finalizar o jogo pra vocês que não jogaram. Pelo menos a parte da emoção, cara. Você consegue impedir o Metal Gear, você consegue matar o Liquid é o seu gêmeo genético, né? E o Liquid até o final achou que ele era o gêmeo inferior, feito com os gênios inferiores. E no pós-créditos do jogo, o Ocelot revela que na realidade ele sempre foi o superior. E ele sempre se colocou pra baixo. Isso me mexeu comigo, sabe? Tipo, o cara que era destinado. A Naomi fala sobre isso, né? Os nossos genes não determinam quem a gente é. O cara que era geneticamente destinado a ser melhor em tudo que o Snake, ele sempre se colocou pra baixo, sempre se colocou inferiorizado e ele era superior, cara. Você sente isso no combate do jogo, isso é muito bom. Você sente que ele é superior a você e mesmo assim, cara, ele passou sempre com esse ranço do Solid. Ele quis matar o Solid por causa do pai, porque ele tem um daddy issues forte com o pai. E cara, ele era superior, ele só se colocou naquela posição de inferior, sabe? Tanta coisa nesse jogo, cara, tanta nuance. Palmas pro Kojima, cara, sério. O post desse primeiro Metal Gear é incrível. Se você não entende inglês, eu sugiro que depois você procure Metal Gear Engine no YouTube e veja o discurso da Naomi que eu vou colocar e bota uma legendinha ali. Eu não vou passar o mico de tentar traduzir a frase, mas me tocou profundamente. Isso vem
É uma frase que é recolocada depois de uma conversa que ela tem previamente com você. Eu vou dar minha nota pessoal pro jogo agora, que novamente, se fosse técnica, eu provavelmente daria um 9, porque ainda é uma maravilha técnica pro PlayStation 1, um 9,5, talvez. Tem coisas no gameplay do jogo que me incomoda muito, mas como experiência, cara, ele com certeza entrou no hall dos melhores jogos da minha vida. Os 5 primeiros podcasts, talvez 3, todos vão ser jogos que eu dou uma nota muito alta, gente. Desculpa por isso. Talvez fique um pouco maçante ver só elogiando os jogos. Mas pra mim, Metal Gear é um 10. Um 10, 10, 10, cara. Eu amei esse jogo. Eu comecei a jogar o Solid 2. Pretendo jogar todos eles e, se der tudo certo, pretendo falar sobre todos eles aqui. Fiquem então com o discurso da Naomi e The Best Yet to Come. Minha experiência com Metal Gear foi arrebatadora. Um beijo, um abraço pra vocês, gente. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. The important thing is that you choose life. And then live